Vamos começar com o Internacional. Torcedor colorado, será que já está tranquilo? Já superou, virou a página depois da eliminação da Libertadores? Seria nesse fim de semana, né? A decisão foi, o Fluminense se sagrou campeão, mas o Internacional agora tem o foco no Campeonato Brasileiro, né? Se distanciar da parte de baixo, chegou a 42 pontos. A atuação de hoje, resultado, pontuação na tabela, afasta o perigo do rebaixamento, Rafael? Olha, ajuda, né? O Inter tem uma campanha no Campeonato Brasileiro aí de oscilação. Vinha de 2 derrotas, né? Aliás, uma derrota para o Curitiba, um empate, praticamente uma derrota, né? Contra o América em casa. Contra os dois últimos, apenas um ponto. De 6 ganhou em um. Casa. Em casa. E hoje, lá no Mineirão, se esperava até mais dificuldades para o Internacional. Mas, né, jogou de forma mais reativa, correu poucos riscos, uma forma segura, especialmente defensivamente. Quando chegou lá na frente, mostrou efetividade. Então o Inter hoje mudou um pouquinho a sua característica, baixou um pouquinho as linhas, mas foi efetivo. Venceu uma vitória muito importante em termos de pontuação, para se afastar todos esses fantasmas aí de rebaixamento. E também mostrando aí uma atuação consistente, especialmente até os 30 minutos do segundo tempo. Depois, algumas substituições, aí o Inter cedeu muito espaço para a equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro descontou e mais uma vez teve um pouquinho de dramaticidade no final, mas nada que dessa vez o Internacional também não conseguisse controlar. Então hoje foi um jogo mais reativo, uma vitória muito importante para o Inter, dando um pouco de tranquilidade para o restante, para as últimas 6 partidas do Campeonato Brasileiro. Talvez hoje, Sadi, o Inter não criou tanto como criou nas outras partidas. Contra o Curitiba perdeu um jogador muito cedo, contra o América empilhou as chances, mas não teve a efetividade que o Rafael tanto fala. Hoje foi melhor aproveitadas as situações do Internacional, né? Conseguiu marcar 2 gols. A atuação talvez não seja de encher os olhos, mas o resultado é o que importa, é o que fica, né, Sadi? Mas essa maneira que o Cudê implantou no Internacional, principalmente fora de casa, tem sido muito boa. Eu acho que o torcedor do Inter ele tem a lamentar, porque a equipe tem rendimento, tem equipe para muito mais. Só que se complicou, era pela Libertadores, toda vez que eu venho aqui eu acabo falando isso, foi uma pena o Inter não chegar na final, porque ele tinha push para isso, na minha opinião, tinha time para vencer, jogou mais que o Fluminense e aquelas coisas de futebol 10 não deixou escapar. Aí se retomou no Brasileiro e se atrapalhou de novo, então vai acabar ficando numa Sul-Americana, como um prêmio de consolação, porque a equipe, na minha opinião, é de 6 para cima, né? Teria que estar entre os 6 da frente, porque eu acho que o Inter está com o futebol... hoje você vê que é uma vitória, assim, que ele praticamente, apesar das bolas na trave, não foi assim... Foi carregado, né? Foi uma vitória de quem... controle, o visitante, né? que foi efetivo, jogou bem, teve bem armado, uma equipe pronta, né? Então, com jogadores ali que aparecem, né? O Meia, muito bom, o Alan Patrick, lá na frente rompe as barreiras, não é um grande jogador o Valencia, mas ele é um atacante perigoso. O Inter se encaixou, tá com um time bom e uma pena que tá com pontuação abaixo do seu potencial, na minha opinião. O Inter perdeu tempo, talvez, com o Mano Menezes, né, que não conseguia tirar mais nada. A gente vai começar a acompanhar os lances também da vitória do Internacional contra a equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro chegou a ameaçar, né, Rafa, no começo de jogo, teve mais pressionou, posse de bola, mas o Internacional conseguiu encontrar. E talvez a gente tenha percebido um dos melhores jogos do Wanderson, né? O Wanderson foi muito bem, conseguiu ser driblador, levar perigo pela esquerda e fez o segundo gol do Internacional, né? O Inter de Eduardo Cudê, pelo menos fora de casa, como o Sadi falou, tem levado perigo e tem se mostrado bem treinado, né, Rafael? Não, um time que hoje, como eu falei, jogou de forma um pouquinho diferente, mais reativa, e aí as individualidades também apareceram, né? O Wanderson estava até devendo uma atuação boa aí para o torcedor do Inter, nos últimos jogos estava oscilando muito, e hoje ele conseguiu, né, ter a capacidade de finalizar, um melhor acabamento. Ele encontrou o Valencia na área, né? Exatamente, no né? E daí o Valencia tocou pro Bustos, o Bustos acabou rolando para trás e o Maurício fez o gol. Aliás, o Bustos foi... Não sei se foi um passe, mas ele escapou um pouquinho a bola do controle, nós vamos ver aí, e aí o gol do Inter. Então, até então, o Cruzeiro tinha mais posse, até teve mais posse ao longo do jogo, mas o Internacional teve, né, bem postado defensivamente, ele não foi amassado, né? O Cruzeiro tinha um pouco mais de finalização, chegava um pouco mais, mas não incomodava tanto, não assustava tanto o Internacional, que tinha um certo controle. E o Inter conseguia também através do contra-ataque, aí o Valencia chutando, né?
O Inter também chegou no gol do Cruzeiro. Claro que o Cruzeiro, no início da partida, especialmente, com um ímpeto ofensivo maior, um pouquinho mais de agressividade, conseguiu alguns escanteios. Era uma pressão que era controlada para o Internacional. E aí o Wanderson achou, aí ó, o Busto deu um toque para trás, né? E o Maurício, mais uma vez, com presença de ar, né? O Maurício tem feito gols, né? Tem feito gols importantes para o Internacional, não comemorou em respeito ao clube que o formou, que foi o Cruzeiro. Lei do ex, né? Isso aí passando pelo Alan Patrick, né? E aí o Valência, hein, Sadi? Isso aí essa, por exemplo, uma jogada que é característica do Internacional. Alan Patrick conduzindo a bola, o Valência sai no espaço, o Alan Patrick tem o tempo certo da bola, né? Coloca já em posição de gatilho pra... E aí, como é que é? O Valência chuta com potência, quando acerta. Ele tem... Até faz o gol, né? Ele chuta forte, mas precisa ser um pouquinho mais assertivo nas finalizações. Ele não é tão preciso como o Soares, digamos assim, mas ele é um jogador que tem um poder de decisão. Ele cria muitas opções, né? Muitas possibilidades ao ataque do Internacional. Fisicamente, ele... Aí o rapaz foi cruzar, certamente, né? Lá no segundo pau, a bola passou e deu na trave, assustou, mas... Pra mim, ele foi meter essa bola no segundo pau, Sadinho. Não sei se ele foi bater no gol. Não, pra mim é cruzamento na área. Cruzamento. Aquele cruzamento no primeiro pau que ela pega um pouco de força. E vai no segundo pau e acertou a trave, né? Então aí no segundo tempo o Inter resolveu o jogo logo, né? É que o Inter fez gols em momentos importantes, né? Esse segundo gol no início da segunda etapa, daquele banho de água fria na equipe da casa, né? Que o Cruzeiro voltou com volume, estava no mesmo estilo do primeiro tempo, só que a jogada do gol ali... O desarme do Johnny, né? Ele seguiu no lance, poderia ter caído, e aí o mérito pro Wanderson também, né? Conduziu e chute cruzado no canto, essa bola é difícil pro goleiro. Não nasceu ainda para pegar. Essa aí é muito difícil, né? Um cruzado, rasteiro na bochecha da rede. Então o Inter aí, para mim, houve realmente a penalidade. Aí, acho que o mercado deixou a perna, teve o contato. Se precipitando um pouco, né? Nesse lance. E bateu bem. Jogador do Cruzeiro, né? Um erro de passe, não lembro quem deu um erro de passe. Foi o Bustos. O jogador do Cruzeiro, uma avançada muito boa, né? Esse menino. E aí foi um pênalti que reclamou, não houve, né? O Luciano Castelli tropeçou nos pés do Vitão. Agora só uma observação em relação ao Inter como eu falei antes, até os 30 minutos não tinha essa pressão toda do Cruzeiro. E depois das substituições, essa é uma questão que o Cudê tem que rever para a sua permanência aí, para ter um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de acertos na sua permanência para o ano que vem. A leitura de jogo na escalação inicial e principalmente a leitura de jogo no momento das substituições. Em todo momento que ele tira 3 jogadores do mesmo setor, Arangues, Alan Patrick, não estou falando nem em qualidade, que são os que sustentam o meio-campo do Inter. Arangues, Alan Patrick e o Maurício, que é sim um quarto homem jogando pelo lado. Quando está sem a bola, ele fecha o lado. Do outro lado, o Wanderson. Mas com a bola, ele flutua por dentro. Ele ajuda o Alan Patrick. De corredor pro Busto. Exatamente. Então, ele é um jogador de meio. O Cudê com o Fluminense lá no Maracanã fez isso. Contra o Vasco no São Januário fez isso. E o Inter sofre muito. Hoje, o Inter jogou dos 30 minutos em diante só com bola longa. Todo o time atrás, da linha intermediária para trás, defendendo. Tava 2-0, acabou 2-1 e o Cruzeiro dando uma pressionadinha. Então essas questões ele pode rever. 3 jogadores de um setor só numa mesma substituição complica, o Inter não consegue sustentar. Já mostrou contra o Fluminense, contra o Vasco, foi um pandemônio para segurar o resultado. Hoje segurou, mas né, porque o Cruzeiro não conseguiu... Aquela bola na trave depois do 2-1 também. Também, se acontece, né? Seria mais cairia em cima das suas movimentações. Foi né? uma cobrança de falta, né, no travessão. Do Marlon. E depois aquela última, depois do 2-1, ainda que ele cruza, que ele chuta e ela vai... E ela passa, exato. Ela bate, né, no travessão, quase que poderia... Então, depois contra o treinador, né, que faz um trabalho bom. Então essa leitura no momento das substituições, ele pode corrigir, uma leitura de jogo. 3 homens numa substituição só, tu descaracteriza muito o setor. Ele tá naquela nossa época antiga, quando o cara dizia, bota aí, falta 3 minutos pra ganhar o bicho. Mas só que agora tem 8 de desconto. desconto. 8 de acréscimo. Então, quando os últimos 2 se transformam em 10, né? Claro. Aí desmonta muito a equipe. E o Inter acaba chama sofrendo muito adversário. um pouquinho. E o Inter tem muita dificuldade nessa principalmente no banco de reservas. A qualidade, quando o Inter precisa mexer,
tem uma queda brusca. Né? A gente está na dúvida. Então, mais assim, um motivo de fazer uma releitura. Ou é pela qualidade de quem entra, que eu não gosto de falar muito isso, ou é porque sai todos ao mesmo tempo do mesmo setor. Então ser. cai muito Por aquele. exemplo, o Arangues tem reserva, que é o Bruno Henrique. Isso, não, o Bruno Henrique não é mau jogador. Não. Entendeu? O Pedro Henrique entra bem e tal, mas às vezes movimentando numa hora de pressão em sequência, 3 ou 4 na mesma hora, às vezes parece que puxa um pouco o adversário para cima. E sem falar que ele puxou taticamente. Ele tirou o Maurício e botou o Igor Gomes. Adiantou o Bustos, mas botou mais um defensor. E o Bustos não é o Maurício pela direita. Ele é um segundo lateral, na segunda linha. Então fica mais defensivo, sim. Johnny, Bruno Henrique e Rômulo, né, por dentro. Pois é, são 3 volantes. E o Inter fica nessa de ser mais reativo, mas toma uma certa pressãozinha desnecessária. O Kudê ele tem mais acertos, eu acredito, do que erros no Internacional, e eu venho falando isso aqui já há algum tempo. A permanência dele para o ano que vem é muito mais naquela minha questão, uma questão característica de conceito de futebol, sabe? Que eu entendo que a continuidade, o tempo para trabalhar, o Kudê participando da confecção de um elenco novo para o Internacional, tendo uma pré-temporada de 25 a 30 dias, eu acredito que ele consegue tirar mais desse grupo, já tem uma espinha dorsal. Ele conseguiu corrigir, mas ele precisa corrigir essa situação de leitura de jogo, porque pode complicar, né? Porque em pouco tempo, né, Sadi, o time do Mano Menezes, ele brigava pela parte de baixo e não dava indicativo nenhum de que o Inter podia mais. Também chegaram mais peças, né? E isso colaborou com o estilo de jogo do Eduardo Kudê também. A equipe incorporou com o Rocher, Arangues, a Era Valência. Eu acho que isso aí incorporou o Internacional, né? Mas a verdade é que o Kudê montou uma maneira de jogar, até que a gente questiona, recuando mais o Wanderson e botando o Patrick mais para frente, junto com o centroavante, um meia mais avançado, mas a gente tem que reconhecer que funciona esse mecanismo de jogo. O Inter está firme. Os melhores jogos do ano do Internacional, que não foram muitos, mas foram pela iniciativa do Kudê também, que é mais vibrante, é mais enérgico, mais sanguíneo na beira do campo. O Inter tem uma atitude de imposição maior, principalmente bem jogando... competitivo. Exatamente, principalmente jogando no Beira-Rio. Então isso é um ponto positivo. Mas eu repito, a leitura de jogo, de momento de substituição e de descaracterizar alguns setores, tirando muitos jogadores ao mesmo tempo, isso depõe contra. Pra gente fechar de Internacional, Rafael, tu que foste lateral, o Dalbert começou um pouco inseguro a partida, né? Mas depois ele conseguiu firmar o cavalo, né? Não apareceu tanto na frente, mas pelo menos segurou a posição, né? Fechou o lado. O Sadik foi goleiro, vendo lá de trás, muitas vezes o goleiro tem uma visão bem privilegiada de ver. Se jogam próximos ao Dalbert também, não deixando ele tão exposto, ele corresponde até na marcação. Ele tem algumas limitações, às vezes umas precipitações de falta, cara de costa, toda hora muito faltoso, mas talvez ele esteja se readaptando ao futebol brasileiro. Né? Hoje ele fez uma atuação razoável aí. Sim. Acredito que defensivamente bem, nessa de o goleirão lá que está lá atrás vê. Não, acho que é importante você para o treinador. Claro que você vê o treinamento, né? Mas o jogador pode sentir de entrar num momento da competição, uma cobrança muito forte, e aí o treinador dá mais uma oportunidade ou duas para dar confiança para o atleta, agora começa a render um pouco mais, né? Porque começou a ter mais oportunidades. Às vezes você começa muito mal, como foi o caso dele, e aí tu não consegue, se não tiver outras oportunidades, não vai se recuperar, né? Então, jogando, a gente pode ver que é um jogador que também pode ajudar o Internacional. Falaste sobre o goleiro, me lembrei do Rocher, 3 bolas na trave, né? Tem a sorte também, né? Os bons também têm sorte, né, Sadi? É verdade. Inclusive, eu tive uma passagem muito boa, porque sempre rezavam lá no Criciúma, rezavam muito lá. Tinha uma rezadeira lá, que ela lá me benzia toda hora, sabe? Aí depois eu tomei 3 frangos, a rezadeira não apareceu mais. Aí os frangos eram o meu, e quando dava na trave, era da rezadeira. Eu digo, daqui não te quero mais, minha filha. Quando eu vi ela, eu digo, não, pode sair, não te quero mais. Ela me corneteava. Quando eu falhava, a falha era minha. Quando eu defendia, eu dava na trave e eu dizia, eu que rezo. Aí não dá, né? Mas hoje a rezadeira do Rocher tava firme, o escapulário dele tá inteirinho. Ele tava guardado no cantinho lá. Não, mas é aquela história da sorte acompanha os bons, né? Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho, verdade, né? Dizia o Tiger Woods. Nem sei se é dele essa frase, mas se computa ele, né? Mas a bola deu na trave 3 vezes e não entrou, né? Se tá num outro momento, que era o caso do Keller, dá na trave, dá num passarinho, dá nas costas do zagueiro e entra. Mas pode ver, o Keller tava naquela fase. Se ele comprasse um circo, o anão crescia. Então é complicado, né?